Eu vi um comentário de um cara falando que ter filhos é uma questão de propósito e uma questão de deixar um legado. Aí eu penso, cara, o cara que pensa dessa forma, ou ele é um religioso fanático, ou ele é um cara que vive no mundo de fantasias. Ele acha que tá numa historinha da Disney. E um homem pensar desse jeito é bem bizarro, né? É bem bizarro. Cara, se ele for um fanático religioso, tem dele e mais milhões que vive achando que realmente é isso. Construção de uma família, botar seres humanos desse mundo, ensinar coisa pra eles, viver como uma família tradicional. Pensam que realmente isso tudo são coisas importantes e que vai dar um propósito para a vida deles. Só que eu acho muito pequeno mesmo quem é assim e tratar como propósito de vida, colocar outros seres humanos nesse planeta, nessa vida aqui que a gente conhece, e tá se achando assim, nossa, achei que tinha uma cobra tô no meio do mato, e tá se achando muito superior em pensar desse jeito, né? Tá achando que tem muita importância em querer dar continuidade na sua existência, tendo um filho. Cara, como é que você se acha importante? Como é que você consegue se achar importante? Eu não consigo me achar importante. Me explica. Eu juro que eu queria saber. Eu queria entender. Como que você consegue se achar nessa importância de construir uma família, ser um legado, sendo que esse mundo aqui, essa vida, a gente tá aqui, a gente é um ser humano, a gente é um bicho igual aos outros, e a única diferença da gente pro resto é que a gente não tem um predador, a gente não é engolido, não serve de alimento para outro bicho, e a gente só não serve de alimento para outro bicho porque a gente tem uma consciência um pouquinho mais evoluída que os outros. E é um pouquinho só. Não pensa que porque a gente é ser humano, a gente é racional, que a gente tá muito à frente dos outros, não. Não foi de uma hora pra outra que o ser humano parou, começou a raciocinar e conseguiu lutar contra seus predadores e deixar de ser devorado, não. Isso demorou muitos anos, muito tempo e muitas gerações para chegar nesse nível. O ser humano, ele não ser mais uma presa e chegar a esse topo da cadeia alimentar. A gente não tem nada de especial, não. Você não tem nada de especial aqui, não. Eu não tenho nada de especial. Por mais que você acredite numa vida espiritual, a que a gente tá aqui, essa que a gente tá vivendo, não tem nada de romântica, não tem nada de legalzinha. Não é uma historinha pra criança. Não é... Nossa, sabe, eu não sei onde é que as pessoas estão com a cabeça. Sério. Realmente. Propósito. Ter um filho é um propósito. Cara, é um mundo de destruição. É um mundo de destruição isso aqui.
E a única certeza que a gente tem. Você pode planejar o que você quiser. Você pode fazer todos os seus planos. Primeiro que você não tem controle sobre eles. A maioria não dá certo. E por mais que você conclua esses planos, daqui a pouco nem aqui a gente tá mais. Nem nessa existência. Nem essa existência a gente vai ter mais aqui. Essa carne vai apodrecer, a terra vai comer. E é a certeza que a gente tem. Todo o resto pode parecer clichê, mas é isso. Eu não tenho nenhuma outra convicção de nada. Só de que daqui de 100 anos eu não estarei aqui mais. Eu não estarei aqui mais. E família, filhos, tá todo mundo querendo esconder a realidade. Todo mundo esconder. Ai, mas a minha família é maravilhosa. Eu amo meus pais, eu amo meus filhos, meus irmãos. A gente se dá muito bem. É tudo lindo e maravilhoso. Eu já te falei. Seus pais, eles fazem por você o que a natureza manda. E eles não pensam. Eles não raciocinam realmente sobre o que eles estão fazendo. A maior parte é o instinto, é a questão de troca. Mesmo que seja o filho mais imprestável do mundo, mesmo que seja um cara que não faz, sabe, sei lá. Botei o cara que foi um caminho completamente errado, das drogas, não trabalha, não produz nada, não estudou, não, sabe, é um peso pros pais. Você acha? Então, um pai e uma mãe que sofre com um filho imprestável, você acha que ele faz pelo filho por amor? Você acha que isso é amor? Amor seria se ele não tivesse deixado o filho chegar nesse ponto. Você já pensou nisso? Porque o filho é uma responsabilidade pro resto da vida. Nem enquanto ele é menor de idade, não. Enquanto o filho ele é menor de idade, o pai e a mãe tem que cuidar, tem que prover as coisas pra ele. Não, essa responsabilidade ela é eterna. Enquanto a pessoa estiver aqui, ela é eterna. É lógico que é eterna. Se eu tenho um filho agora, eu que fui lá e fiz. Eu que fui lá e determinei que ele viesse pra cá. E aí o cara se acha especial também só por causa disso. Nossa, vou deixar um legado em ter um filho. Vou deixar um legado por esse mundo. Se acha especial, se acha poderoso. Nossa, que poder que eu tenho de fazer um ser humano. Sou um cara poderoso demais. Olha pra mim. Eu coloquei mais um dentre esses 8 bilhões de seres humanos que tem nessa terra. Cada um de um jeito. Cada um vivendo de uma forma. Um monte sofrendo muito. Como eu sou poderoso. Antigamente tinha um negócio de que o homem, ele sempre queria ter um filho homem também, sabe? Então a minha avó, por exemplo, o pai dela, ela sofreu com isso. O pai dela não olhava na cara dela. Não de questão de ter abandonado, não abandonou não. Ela teve lá os irmãos dela, ela tinha os irmãos dela, as irmãs. E o pai dela colocava as filhas para trabalhar na roça e os filhos homens para
para estudar. É, exatamente isso que você ouviu. O pai da minha avó fazia isso com os filhos. Botava os homens para estudar e as mulheres para trabalhar na roça. Aí você pensa, um desgraçado, um verme desse era meu bisavô. Um lixo de ser humano. E aí, se eu for recordar, se eu for analisar e lembrar das histórias que eu conheço, que já me contaram, dos meus antepassados, é um bando de porcaria. Então, assim, às vezes a gente começa a julgar a geração atual, né? Falar que a geração atual é uma bosta, que é a geração do mimimi, é a geração de quem não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Mas a gente esquece que é uma geração que veio de outras gerações que ajudaram a destruir isso daqui tudo. A gente vive num mundo merda. Um povo que elegeu essas porra de PT, de Lula, sabe? Que ajudou a escravizar não só fisicamente, mas psicologicamente um povo inteiro. Que a gente é escravo do Estado. Uma dependência gigante. E ao mesmo tempo a gente dependendo do Estado, porque ele escraviza a gente, ele obriga a gente a pagar ele o tempo todo, e eles dependendo da gente também, e claro, não querem largar a mamata desse sistema que aprisiona a gente. E aí ter um filho é só mais um. Você não é especial, eu não sou especial. Se a gente botar um filho nesse mundo, ele não vai ser um cara especial. É só nessa sua cabecinha pequena que você acha que ter um filho é deixar um legado. Tem uma grande importância, mas é uma importância que tá só na sua cabeça. Tem de importante. O que tem de importante nessa vida aqui? Se o fim a gente já sabe. Será que a gente tem que repetir isso todos os dias? Será que a gente tem que sofrer todas as consequências do mal que tem nesse mundo pra gente aprender? Tava falando isso outro dia. Eu posso aprender. E você também pode aprender muita coisa nessa vida sem precisar errar. O erro faz a gente aprender muita coisa, mas a gente pode também aprender sem precisar ficar quebrando a cara o tempo todo, sem precisar ficar quebrando a cara o tempo todo. Quando eu falo da loucura que é quando você assina um papel do casamento. Você assina um papel que determina que você vai ficar com uma pessoa pro resto da vida. Você vai dormir e acordar com aquela pessoa pro resto da vida. E se você descumprir esse papel, você vai ter altas consequências. E é lógico que uma hora ou outra você vai cansar e vai acabar querendo se separar. É óbvio. Veio sozinho, vai embora sozinho. Aí no meio desse caminho, você escolhe simplesmente escolhe isso. Escolhe estar com uma pessoa e a lei te determina um monte de coisa. Assim como o Estado, a lei, terceiros determinam um monte de coisas em relação
ao seu filho, que você tá aí doido pra ter, né? Você tá aí doido pra colocar um filho no mundo porque você acha que é um propósito. Você não vai ter voz em nada do que acontecer na vida dele. Mas sabe o que é nada? Nada. Desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer. Você não vai ter voz em nada. Você até pensa que vai, né? Você vai ter aquela ilusão de, é meu filho, eu vou criar ele, eu vou passar os meus valores para ele, eu vou moldá-lo e vou fazer com que ele tenha caráter, seja uma boa pessoa. Você tem garantia de nada disso não, para começar. E outra, ele vai estar lá com seus 4, 5 aninhos, vai entrar na escola. E aí já começa. Vários tipos de pessoas que ele vai conhecer. É professor que vai tentar doutrinar ele de todas as formas. Vai botar comunismo na cabeça dele, vai falar que é bom, que o regime socialista deu certo. Passar um monte de livro mentiroso pra ele. Um monte de filósofo, de sociólogo enganador que escreveram aquele tanto de bobajada nos seus livros eles deviam até dar risada das coisas que eles escreviam, né? Todos esses filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles deviam escrever aquilo lá tudo e dar risada. Olha os trouxa que daqui, sei lá, centenas, milhares de anos vão ler isso daqui que eu tô escrevendo e vai levar ao pé da letra. Vai levar ao pé da letra. Mesma coisa da Bíblia, que o homem escreveu, traduziu para várias línguas, vários idiomas, dialetos, e muita gente leva ao pé da letra. Muita gente segue aquilo, e na maioria das vezes pelo medo. O medo que a religiosidade ela traz para a vida das pessoas. Pode ver que é o que move. Essa religiosidade move o cara quando ele tá lá dentro. O medo move. Por isso que ele entra nessa religiosidade, é isso que eu quero dizer. Enquanto a vida tá boa, é muito engraçado que quando a vida do cara tá boa, ele nasceu rico. Ele nunca precisou correr atrás de dinheiro, nunca precisou correr atrás de nada. Ele teve saúde a vida toda, viveu 100 anos como um rei. Vai ver se ele procurou Deus. Aí é muito fácil, né? Muito fácil a gente procurar Deus na hora que tá fudido na vida. Fudido. Aí você entra em igreja. Eu lembro muito bem. Igreja é um lugar que eu não vou passar perto nunca mais, mas eu lembro muito bem como que era. Os testemunhos eram sempre, porque eu tava na droga, porque eu era um viciado. Porque eu fui um corno da pior espécie. Minha mulher me traiu com 10 caras diferentes. Porque eu roubei. Eu que fui o traidor, eu que fui o adúltero, eu que traí minha mulher. É só desgraça. Eu nunca vi um cara subir no altar da igreja e falar assim: eu tô aqui porque eu amo a Deus incondicionalmente. Eu não preciso dessa misericórdia dele. Eu não preciso que ele mude a minha vida pra nada. Eu tô aqui porque eu conscientemente, sozinho,
descobrir quem ele é, a importância dele na minha vida, por que que eu preciso dele. Não. O negócio é sempre moldar a Deus. Tem coisa pior do que isso? Pegar a palavra de Deus e ficar moldando ela lá, assim, de acordo com as coisas que eu quero viver, das coisas que eu quero pra mim, sem abrir mão de nada. Aí é muito fácil, né? Tá perto de Deus dessa forma, né não? Muito fácil. Muito fácil, muito cômodo. Até porque, se não fosse assim, se as pessoas não pegassem a palavra de Deus e moldassem ela da forma que elas querem, elas não conseguiriam colocar um sentido naquilo, porque não tem. Porque não tem sentido em religião. Não tem um sentido em Bíblia. Nenhuma dessas sei lá quantas mil religiões que a gente já ouviu falar, que a gente conhece. Que cada um é um universo, cada um com seus pensamentos. E o ser humano o tempo todo, ao longo da humanidade, só criando refúgios. Criando refúgios para não enlouquecer. Essa é que é a verdade. O problema é que em algum momento dessa humanidade, ele pegou essa questão de espiritualidade, de vida após a morte, de querer saber o que vai acontecer depois que a gente partir daqui, ou o que aconteceu antes da gente estar aqui. Ele foi pegando todas essas coisas, informações que só passou na cabeça dele, foi criando ali esses refúgios, que são as religiões, para tentar fugir. E aí eu já fugi do assunto, do que eu comecei falando no vídeo. Mas é no mesmo ponto que a gente chega. O cara falou que ter um filho é como deixar um legado. É nada mais do que um refúgio, um desespero em pensar que não vai estar mais aqui um dia e precisa deixar um pedacinho de si mesmo aqui. Senão o cara enlouquece às vezes, sabe? Enlouquece. Claro que na minha cabeça já passou várias vezes. Já passou várias vezes na minha cabeça todas essas coisas de espiritualidade, do porquê que a gente tá aqui, qual é o intuito disso tudo. Mas a gente não quer aceitar que pode ser só isso daqui. A gente não quer aceitar. A gente é tão pequeno, tão insignificante. Como é que a gente pode ter tanta convicção? Tanta convicção. Se a gente está dentro de uma mente minúscula, dentro do universo tão gigante. Essa é uma das maiores contradições que eu acho em relação ao ser humano. Ele ser tão convicto dessa importância, desse negócio de não, a vida não é só isso daqui, que eu já tive nessa também, que eu tô perdendo aos poucos e ao longo do tempo. O ser humano tão convicto disso, mas uma mentezinha pequenininha. E quanto mais o ser humano ele cresce nesse mundo aqui, ele ganha dinheiro, ele vira chefe de uma empresa, ele ganha poder, mais ele tem convicção dessas coisas. É só olhar o tal do Pablo Marçal lá. Tem prova maior do que essa? O cara fala as coisas com tanta convicção que
pode sair a maior atrocidade do mundo, a maior mentira, a maior enganação da boca daquele cara, que até ele mesmo acredita. E é uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Ela se torna uma verdade. Acho que a gente não tem que deixar de viver, eu sempre vou lembrar disso. Que a gente tá nesse mundo aqui. Então, o negócio é aceitar que a gente tem coisas pra fazer aqui. Trabalhar. Pra alguns construir família. Pra mim não. Pra mim eu já vi que isso é uma furada muito grande. Pra alguns ter filhos. Se separar. Alguns têm paciência pra procurar, pra passar a vida toda procurando alguém pra ter do lado. Eu não tenho essa. Eu não procurei nenhuma vez e nem vou procurar. E tô convicto disso há muito tempo. Se acontecer, aconteceu. Mas procura minha não vai ter, não. Porque como eu disse, eu já vi muita coisa. E aí os erros que eu já percebi das pessoas cometerem, eu não preciso cometê-los pra saber que é um erro. Eu posso usar como aprendizado as coisas que eu vejo os outros fazer. Então, a gente precisa facilitar as coisas pra gente, sabe? E quanto mais você entra nessa onda de que família é importante, de que filhos é importante, que um esposo, um marido, você vive nessa prisão, em buscar isso. Porque se você vive na função de buscar essas coisas, você está sendo aprisionado e não tem outra explicação para isso. E depois você entra nessa e você entra numa prisão de outras pessoas. Sabe como é que é? Porque aí você tá com essas outras pessoas e elas te aprisionam. Te falando que você tem que fazer ou deixar de fazer. Enquanto antes você tava aí livre, vivendo uma vida de liberdade. Uma vida que ninguém precisa dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E aí você foi atrás. Você correu atrás disso tudo sem perceber que você estava correndo atrás da sua derrota. Entendeu? Tem coisa melhor de você ter a sua liberdade, se você não depende de ninguém pra nada, nem financeiramente. E aí você faz absolutamente o que você quer dentro da sua casa, fora dela também, claro, sem descumprir a lei, mas assim, vai pra onde você quer, volta a hora que você quiser, sem satisfação de nada, sem precisar oferecer nada em troca a outra pessoa. Nada. Eu acho que para algumas pessoas essa insistência tanto assim em ter alguém do lado, em construir uma família, é um vazio muito grande, um vazio que eu não tenho. Ela tá bem, mas ela quer procurar. Ela quer procurar uma, como diz, uma sarna pescoçada. Não tem outra explicação. Você vive tranquilo, na paz, comendo a hora que você quer. Eu, por exemplo, estando sozinho, eu como no horário totalmente diferente do que os outros. Eu não gosto de comer, eu não gosto de jantar tarde.
Deu 6 horas, eu já jantei. Eu tenho histórico de passar mal, de ter má digestão quando como à noite. E a maioria das pessoas tem essa cultura de jantar tarde, de da meia-noite de uma sexta-feira pedir uma pizza, pedir um hambúrguer. Essas coisas que eu já não quero. Hoje é sábado. Eu jantei antes das 6. Daqui a pouco eu vou tomar 2 latinhas de cerveja. Só, sem exagero. E vou ficar tranquilo. Sem ter ninguém perto de mim falando que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Sem ter uma mulher falando que tem que ir pra tal lugar, que a gente precisa sair pra tal lugar, precisa ir na casa dos pais dela, precisa receber tal pessoa, fazer sala para visita. Tudo isso que caracteriza uma prisão pra mim. Mas tem gente que tá disposto, eu não tô. Eu acho uma prisão. Tudo aquilo que eu não quero fazer e eu sou obrigado a fazer é algo que tá me aprisionando, certo? E o mundo já tem coisa demais pra nos aprisionar, certo? O capitalismo tá aí pra isso. Não que eu seja contra, eu acho que dos regimes que existem aí, eu acho que o capitalismo é o que deu certo e poderia melhorar, mas essa questão de a gente precisar produzir de qualquer jeito para ter um teto, para se alimentar, para ter as coisas, já é uma prisão e já é o suficiente. Então o resto a gente tem que buscar ser livre, buscar ter uma vida de conforto, de qualidade. Isso já é mais do que o suficiente para nos aprisionar, entendeu? Mais do que o suficiente. Então como é que pode você querer, você escolher estar do lado de pessoas que te aprisionam, que te escravizam? Então é isso. Essa questão de construção de família, de ter filhos, é um papo sério. Mas parece que só eu e algumas pessoas, assim, raras exceções, percebem isso. Muito pouca gente percebe que viver da mesma forma que todo mundo já viveu não tem nada de legal. Continuar o tal do legado, não tem romantismo nenhum nisso, não tem. E não tem o porquê. Você não é obrigado a isso se você não quer. Se você quiser, beleza. Faça o que você quiser da sua vida. Mas você não tá preso. Ninguém tem o direito de virar pra você e ficar falando que você tem que ter uma família, você precisa se casar, ter filhos. Você não precisa ceder a isso. Existem várias outras formas de viver nesse mundo. E com certeza você pode achar outra maneira de se encaixar, sofrer menos e passar por essa existência de uma maneira mais leve. Já falei muito. Valeu, falou e até mais.